Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é bem especial para você que quer vir morar nos Estados Unidos, quer vir estudar ou fazer advocacia aqui nos Estados Unidos. Para isso, chamei o meu advogado de imigração, Dr. Felipe. Muito bom estar aqui com você. Obrigado, Duda. Muito obrigada, gente. O Dr. Felipe sempre ajuda a gente aqui com várias dicas sobre visto, tudo. Vocês já devem ter visto ele aqui no canal. E hoje a gente vai falar algo muito especial, né, doutor? Sim, com certeza. Para você que quer vir aqui estudar, e a gente vai falar sobre a profissão de advocacia, quanto ganha, como funciona, tudinho. Então, se você quer estudar aqui, fica aí no vídeo. Legal. Certo? Sim. Doutor Felipe, conta pra gente um pouquinho assim, como funciona a pessoa que está no Brasil e tem o desejo de estudar nos Estados Unidos para fazer advocacia ou qualquer outra faculdade. Como que funciona? Perfeito. Primeiro você tem que determinar qual tipo de curso você queira fazer. Bom, se eu quero estudar inglês, tá bom. Ou quero continuar meus estudos, eu quero fazer um bacharel, quero fazer um mestrado. Determinando o tipo de curso que você quer fazer, você tem que contatar essa instituição escolar e pedir uma aceitação. Tá? Então, cada escola tem um processo um pouco diferente, mas você tem que ser aceito. Não todas as escolas vão aceitar todos os alunos, tem um processo de seleção. Eles aceitando você demonstrando que você tem um nível de inglês através do teste TOEFL, as suas notas no seu país ou nas universidades que vocês fizeram são boas. E normalmente eles querem até uma declaração explicando um pouco sobre a sua vida e as contribuições que você pretende fazer à sociedade com esse diploma que você vai adquirir. Com isso, você sendo aceito, você pede um documento que chama I-20 e com o I-20 isso significa que para a imigração que você foi aceita, dá a informação sobre o seu curso, outras informações básicas sobre você. Com isso, você pode levar isso e marcar uma entrevista com o consulado ou a embaixada para fazer um visto F1, que é o visto de estudante, para você poder vir e estudar legalmente aqui nos Estados Unidos. Esse F1 é o mesmo visto para vir para estudar inglês, né? Ou para fazer universidade? Exatamente. Independente do tipo de curso que você esteja fazendo, você sempre vai precisar de um I-20 e com isso você pode estudar aqui. Doutora, aí vamos supor, então eles decidiram fazer faculdade. Eles precisam ter que comprovante do Brasil, por exemplo, de escola, de nota, como que funciona? Porque a gente vê nos filmes americanos, é maior burocracia para entrar numa faculdade, você tem que ter uma reunião com o diretor da faculdade, não é meio assim? Como funciona para brasileiro? Sim, não, por exemplo, eu nunca tive uma entrevista, eu não conheço pessoas que tiveram uma entrevista presencial, mas você tem que demonstrar suas notas, então isso, o seu histórico acadêmico, etc. Se precisar uma certa equivalência, se eles tiverem dúvidas sobre isso, tem certos profissionais aqui que ajudam a pessoa a demonstrar a equivalência do seu diploma, para demonstrar que, vamos supor que você queira fazer um mestrado aqui, você tem que demonstrar que você tem a equivalência de pelo menos um bacharel. Aí com isso, vendo os créditos, as suas notas, um expert, né, um experto no assunto, pode emitir uma declaração apoiando essa conclusão. Aí com isso a escola vai fazer a determinação, não somente nas suas notas, mas também os seus testes, os exames que você teve que fazer e também o seu background. Você é uma pessoa interessante, é uma pessoa que vai contribuir, que vai enriquecer a experiência estudantil dos outros alunos. Puxa, que bacana. E doutor, assim, esse processo todo, né, dura quanto tempo? Vamos supor, eu decidi que eu quero fazer faculdade, quanto tempo dura até ser aprovado e eu poder vir estudar? É um processo, isso depende da pessoa e considerando se você já encontrou ou não o que você quer estudar. Mas vamos supor que você já decidiu. Já decidindo, você pode começar a contatar na escola e eles têm datas onde eles começam a aceitar certas aplicações. Escolas de inglês, por exemplo, você pode aplicar o ano inteiro, ou certos outros cursos você pode aplicar em várias épocas. Já as escolas tradicionais, as universidades, normalmente eles começam a aceitar aplicações para o outono do ano que vem, começa a aceitar essas aplicações no final do ano anterior. Então, se eu pretendo começar em agosto do ano que vem, eu posso começar a submeter minha aplicação normalmente em novembro. E tem escola que eles têm até uma aceitação rápida, né? Se você submeter, por exemplo, em outubro, e você for aceito, aí você já pode ter seu lugar reservado, mas você está falando para a universidade que se você receber aquela vaga, você não vai para outra escola, né? Então é tipo uma promessa para você ser aceito um pouco mais rápido. Entendi. E assim, valores, só para a gente ter uma ideia. Eu sei que para estudar inglês aqui é bem mais barato, né, do que você vir fazer uma universidade. Sim. Quanto custa mais ou menos uma universidade, no seu caso, de advocacia? Bom, então primeiro, antes de ser advogado, você tem que ter um bacharel, né?
né, um diploma universitário de 4 anos. Então, começando com bacharel, na minha época, eu fiz na Florida International University. Eu fiz estudos asiáticos, você sabe que eu tenho uma conexão com os chineses. Eu também fiz tradução e interpretação. Antes eu era intérprete e gostava muito de fazer isso. Gente, Ainda ele gosto. fala mandarim, eu acho o máximo. Você liga no telefone do Dr. Felipe, aí a caixa de mensagem é em inglês, em português e em mandarim, né? Sim. O máximo. Não, tem que servir o povo. Fala um pouquinho, alguma coisa em mandarim, só pra gente... 你想要听什么？我可以多跟你讲吗？ O que você falou? Você gostaria de ouvir o quê? Eu posso te falar. Gente, é muito legal. Desculpa, é que eu acho Não, o máximo. que isso, eu adoro. Assim, é uma das coisas que eu adoro dos Estados Unidos, essa diversidade aqui. Porque, sim, eu viajei para a China e tive a oportunidade, mas aqui eu tenho usado muito meu chinês também. É mesmo? Então eu adoro aqui. Assim, você pode escolher o bairro que você queira ir, né? Se você está em Los Angeles, Nova York, né? Cada cidade tem o seu saborzinho. Aí você pode ir conhecer aquela cultura pessoalmente, sem um visto, né? Nossa, só é ir para Caiocho ou Chinatown, ou até, né, em Pompano com os brasileiros, para quem não conhece brasileiros, né? Os americanos vão lá, ou em Orlando, gostam da comida brasileira. É interessante você falar isso, doutor, porque eu nunca tinha parado para pensar isso. No Brasil, a gente não tem muito acesso a muitas línguas, né? A gente geralmente é só brasileiro e se você encontra um estrangeiro, nossa, né? A gente encontra, assim, convenções, mas não tem acesso. Aqui, você quer falar espanhol, comer uma comidinha, você vai para uma região, né? Você quer árabe, você vai para outra. Aqui tem o mundo inteiro e daqui. E aqui eu percebi que normalmente, não em todos os casos, mas normalmente os brasileiros aqui, além do inglês, acabam aprendendo também o espanhol. Porque assim precisa. Se você realmente está trabalhando com a comunidade, tem muitos hispanos aqui. Então começa com um portunhol e depois temos um pouquinho mais, um espanhol um pouquinho melhor. Gente, se vocês estão gostando, se vocês têm qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que depois eu e o Dr. Felipe e toda a equipe dele vai responder vocês, tá bom? Coloquem aqui. Os valores da faculdade, Valores da faculdade. Então, quando eu estava fazendo meu bacharel na Florida International University, eu acho que eu pagava uns 10 mil por ano, incluindo tudo. Eu fazia classes nos 2 semestres principal e até no verão, pagava uns 10 mil. Então, isso eu consegui trabalhar e pagar. Não precisei de empréstimo, student aid, uma coisa dessa. Já a faculdade de Direito é mais cara. Então, na minha época, eu fui para a Universidade de Indiana. Então, eu não era residente do estado. Então, paguei um pouco mais, né? Então, tem essa diferença também. Então, eu estava pagando uma volta de 35 mil por ano. Me deram algumas bolsas depois, etc. Mas é isso que eu acabei pagando. E a minha conta depois... Porque, para fazer isso, eu quis fazer full time. Eu quis fazer tempo integral, para mim realmente focar nos estudos. Então, com isso, aí eu não podia mais trabalhar. Então, eu precisei de empréstimos também para moradia, para comida, tudo isso. Tinha esposa. E eles fornecem tudo isso? Sim, fornecem tudo isso, né? Aí depois você tem que pagar. Então, com tudo isso, eu acabei devendo mais de 100 mil, né, para tudo isso. Porque são 3 anos de escola, mais a moradia, mais algumas bolsas que me ajudaram, então esse Então, o preço. assim, eles pagam tudo isso para você e aí depois que termina a faculdade, você começa a pagar um financiamento. Tem um plano de pagamento, acho que eles deixaram a gente esperar 6 meses ou 1 ano depois da graduação para começar a pagar, alguma coisa assim. Aí você pode ir negociando, né, se você perdeu o trabalho, coisas assim, mas é bem razoável. Doutor, mas você conseguiu isso porque você mora aqui, já é americano. Quem é brasileiro não conseguiria esse tipo de ajuda. Esse tipo de ajuda para estrangeiros é difícil. Eu sei que tem certas bolsas para estrangeiro, mas é mais difícil para quem não mora aqui, não tem um green card aqui. Então, para quem quer dar essa oportunidade para os seus filhos, é uma boa, né? Assim, pai, mãe, muito obrigado a vocês. Um beijo para eles aqui. E essa é a parte do sonho, né, do imigrante, dar essas oportunidades para os seus filhos. Muito legal o doutor falar isso, porque assim, quando eu vim para cá, eu ficava muito naquele dilema. Eu tô trazendo o Jeanzinho para um outro país, longe dos primos, da família dele. Será que quando ele crescer ele vai ficar chateado porque falou assim, puxa, não cresci vendo meus avós? Que isso é muito triste, né? Acho que a parte mais difícil é a gente tirar eles de lá. Mas vendo você falar isso, eu fico até mais aliviada, né? Tomara que o Jeanzinho seja grato. Vai ser. Eu garanto. Mas então, aproveitando, conta um pouquinho mais da sua história, doutor. Então, para o pessoal entender, porque o doutor Felipe fala português,
português super bem, mas ele é mais americano do que brasileiro. Conta pra gente. Na beleza, pessoal. Então, quando eu tinha 7 aninhos, os meus pais tiveram o seu sonho americano, né? Por razões profissionais, de segurança, etc. Então, viemos pra cá. E eu estava bem contente, né? Então, eu sou imigrante de primeira geração, mas acho que não conta porque eu não tive que batalhar como os meus pais tiveram, né? Eles fizeram aqui, fizeram todos os tipos de trabalhos, aquela experiência para você chegar onde você queira chegar. E eu cresci né, em volta de imigrantes, porque tínhamos amizade com brasileiros, outros imigrantes, e vimos muitos casos de imigrantes enganados, que aplicaram para um green card, mas foram enganados ou por advogado ou por um agente. Vimos amigos deportados por coisas que podiam ter sido evitadas, né, por falta de informação ou por falta de cuidado. Então, assim, naturalmente, primeiro eu decidi ser advogado, porque eu quis lutar para as pessoas vulneráveis, né, e quem é mais vulnerável do que os imigrantes? Então, naturalmente eu tive esse desejo de ajudar. Aí fui estudando, fiz a faculdade, graduei. Com a graduação eu recebi uma oportunidade de ser não somente um defensor público para fazer casos criminais, mas também para ser um conselheiro, ou seja, dar conselho aos outros advogados sobre as leis de imigração e também representava imigrantes em processos de deportação, em green card, etc. Então, eu acho que a minha vida naturalmente me levou nessa trajetória, porque eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas e esse background que eu tive, essas experiências, assim, fez bastante sentido ajudar os imigrantes. Gente, para quem não sabe, o Dr. Felipe, ele concluiu o meu green card aqui nos Estados Unidos, né? Ele pegou o meu caso e conseguimos. Yes! Eu tenho visto de trabalho aqui, né, nos Estados Unidos, e o Dr. Felipe, a equipe dele, foi responsável por concluir todo o meu processo. E foi super rápido, muito obrigada! Essa é a melhor parte do nosso trabalho. Ai, gente, eu sou muito grata. As pessoas colocam sonhos nas nossas mãos e, né, nós já fizemos muitos casos. Esse é o seu único caso, né? É verdade. Então, assim, a pessoa fica ansiosa, etc., mas, assim, a gente sabe que vai dar certo. Então, vamos lutar até o fim. Gente, é muita ansiedade. Eu lembro quando eu dei a entrada no visto, meu Deus, eu mandava tanto e-mail. E agora? E agora? Mas deu super certo. Sim, e até, gente, até por isso que hoje o Dr. Felipe está aqui comigo, porque eu sempre falo, doutor, de pessoas assim, que eu confio ou que eu já tive uma boa experiência para poder falar. Não é todas as empresas que eu penso, vou fazer vídeo e não tenho experiência real, né? Uhum. E quando a gente fala de migração, eu tinha muito receio de falar sobre isso, porque a gente mexe com sonhos dos outros, né? Exatamente. Quanta gente, assim, larga tudo, vende tudo no Brasil para vir aqui tentar e aí pega um advogado que, enfim, não faz o correto. Então, por isso fico feliz de poder estar aqui tranquila falando com você. Também fico muito feliz. Doutor Felipe, a gente falou então das pessoas que estão no Brasil, que querem vir para cá, Sim. Mas e aquelas pessoas que já são advogadas no Brasil e querem exercer essa função aqui? Como que funciona? Perfeito. Tem uma opção bem clara. Você pode vir para cá, lógico, com visto de estudante, visto F1, que já explicamos, para fazer um programa que chama LLM, que é um mestrado para advogados estrangeiros, tá? E com isso você vai aprender coisas básicas sobre a lei americana, Constituição, leis de contratos, processo civil, etc. Fazer redações jurídicas. Passando esse curso, Nova York e Califórnia permite essas pessoas, esses advogados estrangeiros que fizeram um LLM presencial por 1 ano aqui nos Estados Unidos, a fazerem um exame de advocacia para ser advogados aqui, ou seja, o OAB do estado de Nova York ou de Califórnia. Para advogados de imigração, um benefício é que com um estado, eu sou licenciado em Nova York e com essa licença eu posso exercer imigração nos 50 estados, porque é lei federal. Mas agora, por exemplo, seu sonho é ser criminalista aqui, então você tem que fazer o teste no estado que você pretende exercer. Temos muitos clientes e colegas que também estão interessados na Flórida. A Flórida já é um pouco mais rígido. A Flórida, você precisa fazer um diploma de 3 anos aqui. Não somente o LLM, mas você precisa fazer o que chama o JD, Juris Doctorate, que é o diploma que os advogados,